Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 7 passos para julgar a profecia. Como julgar a profecia e ao profeta? Glória a Deus. Primeiro passo, vamos julgar as profecias, vamos julgar o profeta pelos seus frutos. A Bíblia, ela é clara, a Bíblia, ela é eficaz, a Bíblia é exata, a Bíblia, ela não deixa nada às escuras e ela nos ensina a não sermos enganados por ninguém. Veja o que diz a Bíblia. Primeiro passo para julgar o profeta, para julgar uma profecia, está em Mateus capítulo 7, versículo de número 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas de espinheiros ou figos das ervas daninhas? A Bíblia é clara em dizer que nós vamos conhecer o profeta, que nós vamos conhecer se o homem é um homem de Deus por aquilo que ele produz. Não dá mais para ser enganado. Não podemos mais ser enganados em nossa época, em nosso século. Basta apenas, aleluia, observar os seus frutos. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15, diz a Bíblia: pois os tais são falsos apóstolos, enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aleluia! A Bíblia está me informando que os falsos profetas, eles vêm com um sentimento de engano, ele vem enganando, mas não dá para enganar quando nós observamos os frutos, o que produz, o que faz. Aleluia! E ainda a Bíblia é incisiva em dizer que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Entendo aqui que é muito sutil e é perigoso nós confiarmos em qualquer um, porque o disfarce é perfeito e nós só podemos distinguir, nós só podemos discernir pelos frutos. É revelador quando Jesus fala na sua palavra em Mateus 7,16 que nós vamos conhecer a árvore pelos frutos. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministro de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Nós podemos ver aqui o próprio Satanás enganando, o próprio Satanás fingindo ser apóstolo, o próprio diabo se transformando em anjo de luz para imitar e ser parecido a Deus, e ainda fazendo parte do ministério. Mas só tem uma coisa que nós podemos tomar como alerta e aprender de vez: se conhece o profeta pelos seus frutos. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3, diz a palavra de Deus: houve também entre vós falsos profetas. A Bíblia está me dizendo que houve e que haveria falsos profetas. Não dá para se enganar e aceitar tudo. Aleluia! Como entre vós haverá, está pronunciado o verbo no futuro, também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Olha só os frutos: por ganância explorarão com palavras fingidas, fingimento. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda,
e a sua destruição não dorme. A Bíblia é reveladora, a Bíblia está me informando que haverá nos nossos tempos falsos profetas, falsos ministros, introduzindo heresias destruidoras, aleluia, e também várias dissoluções. Nós só podemos conhecer se o profeta é de Deus, aleluia, pelos seus frutos. Segundo passo, a profecia glorifica a Cristo. A profecia glorifica a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10, diz a Bíblia: então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O segundo passo é adorar a Cristo. A profecia deve adorar a Deus. O profeta deve dirigir a adoração a Deus. O profeta, quando profetiza, ele não se exalta, ele exalta a Cristo. E parece que vejo nos nossos tempos alguém profetizando e querendo receber glória de profeta e querendo receber glória para si. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ainda no segundo passo, a profecia deve glorificar a Cristo, e quem fala de Jesus deve exaltar a Jesus, glorificar ao Senhor, única e exclusivamente. Aleluia! E quando observamos que alguém fala muito mais de si do que da Bíblia, ou fala muito mais a palavra eu isso, eu aquilo, do que a palavra de Deus, está se exaltando. E aí nós podemos ver o fruto da exaltação própria. Aleluia! E vamos identificar se é falso profeta ou se é profeta de verdade, lembrando sempre pelos frutos. E o segundo passo, que glorifica a Cristo Jesus. Lá em João capítulo 16, verso 14, apenas a primeira parte diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e há de anunciar a vós. Ele me glorificará. O Espírito Santo do Senhor Jesus, na boca do profeta, glorificará única e exclusivamente a Jesus Cristo. Deus, podemos assim entender, trabalhou até Jesus na dispensação da lei, na época dos patriarcas, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo fez a grande obra salvífica do Calvário, indo até a morte e morte de cruz, ressurgindo, ressuscitando ao terceiro dia. E ele disse, quando ascendeu ao céu, que deixaria outro Consolador. Pois bem, Deus trabalhou, Jesus trabalhou, e agora quem trabalha é o Espírito Santo de Deus, para a glorificação de Deus, através da pessoa maravilhosa de Jesus. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Em 1 João capítulo 4, verso 1 e 2, diz a Bíblia: amados, não creais em todo o Espírito, mas provai. O Senhor nos dá o direito de fazer prova para saber se o profeta é de Deus, para saber se a profecia é de Deus, dizendo: provai se o Espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
confessar que Jesus Cristo veio em carne. Essa é a maior dificuldade da humanidade, até mesmo para aceitar Jesus como seu Salvador. Essa é a maior dificuldade da humanidade, aceitar que Jesus veio em carne. E todo o espírito do anticristo nega essa afirmação, onde nós podemos conhecer, identificar, discernir que se a profecia, que se o profeta não está glorificando a Jesus, é um falso. Glória a Deus. A profecia concorda com as Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, que diz: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. A profecia concorda com a palavra, recebeu a profecia, foi alvo de um profeta, recebendo a profecia. Nunca feche o amém, mesmo que a profecia venha de Deus, nós podemos, por bondade de Deus, por misericórdia de Deus, inverter, reverter, mudar o fim, aleluia, e pedir uma nova oportunidade para o nosso Senhor, como também pedir confirmação da parte de Deus. Lembra de Ezequias, quando recebeu a profecia de Isaías, dizendo que ele ia morrer? O que Ezequias faz? Vira para a parede, fala ao Senhor, e quando o profeta está lá no pátio, Deus revela a ele para que ele retorne lá e lá dentro diga: Deus te acrescentou ainda mais 15 anos de vida. O que podemos entender? Mesmo que a profecia seja boa, mesmo que a profecia não seja boa, ela deve concordar com a palavra de Deus e ela pode sim ser mudada, desde que seja levada em oração. E quero dizer que mesmo que nós venhamos pedir para a mudança, pedir para um determinado tempo, lembro que sempre, absolutamente sempre, a última palavra será de Deus Todo-Poderoso, dizendo sempre que a profecia, ela deve concordar com a palavra de Deus. O quarto passo: as profecias se cumprem quando é de Deus, salvo quando através da oração Deus pode mudar qualquer situação. Lembrando sempre, a última palavra é do nosso Deus. As profecias são cumpridas, Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 a 22. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome, alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Como é que se sabe? Versículo 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou o profeta, não tenhas temor dele. Veja que encerra o versículo de número 22, para não temermos o profeta, nem nos espantarmos como se fôssemos infelizes, completamente crianças ou débeis. Não devemos temer em instante algum o profeta. O que nós devemos é saber se está ali a profecia de acordo com a palavra, se elas irão se cumprir. Então, mesmo que se cumpra, a glória é para Deus. E o próprio Deus está dizendo aqui que se ele não mandou falar, o profeta deve ser morto, e que se o profeta falar, responderá por suas palavras. E quando a profecia se cumprir, louvado seja Deus.
Não louvado seja o profeta, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre quando a profecia se cumprir. Aleluia. Quinto passo: nem todas as profecias são de Deus. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 5. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Podemos entender que nem toda a profecia é de Deus, mas a profecia pode aparecer, pode surgir para provar o cristão, para provar aquele que está do outro lado, aquele que ouve a profecia. Por isso que nós devemos provar os espíritos para ver se são de Deus. Se há confronto, se há concordância com a palavra ou confronto com a palavra, nós precisamos entender que profecia e profeta não é brincadeira. Ainda em Deuteronômio 13, verso 14: andareis após o Senhor o vosso Deus, e a ele temereis, os seus mandamentos guardareis. Veja que a profecia deve estar de acordo com os mandamentos. A sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a eles achegareis. Nem toda profecia é de Deus. Aquele profeta, versículo 5 de 3 de Deuteronômio diz: aquele profeta ou sonhador será morto, porque falou rebeldia contra o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos resgatou da terra da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, o vosso Deus, para andares nele. Assim tirareis o mal do meio de vós. É claro, hoje nós, no nosso tempo, nós não vamos ver os falsos profetas morrendo por falsificar a profecia. Não, mas morto espiritual eles já estão, e condenados ainda ao inferno. Cabe a nós discernir, aleluia, se o profeta é de Deus pelos seus frutos, se as profecias são de Deus, aleluia, se está glorificando a Jesus, se está de acordo com a palavra, se irão se cumprir e se são realmente de Deus ou não. O Senhor nos dá esse direito de provar os espíritos e ver e discernir, aleluia, não julgar, discernir, aleluia, ou então julgar de boa mente, como queira entender, se a profecia e o profeta é de Deus, para que o cristão, a igreja, se mantenha ileso em meio a uma multidão de falsários que tem por aí. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 10, diz a Bíblia, quando Paulo é enviado a Roma, naquela travessia de barcos, diz a Bíblia no versículo 10: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio como para a carga, mas também para a nossa vida. Uma profecia do apóstolo Paulo, aleluia, enviada por Deus, e nós sabemos que Deus ali preservou as vidas daqueles náufragos, ajudando eles chegarem até a praia ou ainda em terra seca. A profecia liberta ou escraviza. Vamos ver 2 Coríntios 4, verso 13, diz a Bíblia: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Junto com Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15, diz assim a Bíblia: pois não recebeste o espírito de escravidão, para outras vezes estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Cuidado com as profecias, julgue, apresente a Deus,
Nunca feche o amém. Nunca concorde imediatamente com aquilo que está ouvindo. Vá para a oração, pois o nosso Deus, Ele tem condições absolutas, únicas, porque Ele é transcendente e imutável, de reverter qualquer situação. Ainda que a profecia venha do próprio Deus, ela pode, aleluia, nos ajudar, aleluia, como também ser uma profecia de naufrágio, como foi para o apóstolo Paulo. Mesmo assim, Deus pode reverter, transformando aquilo em bênção. Não feche o amém, não concorde, vá para a oração. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz a Bíblia: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A profecia produz liberdade ou escravidão, e nós precisamos ser livres. Deus não nos deu um espírito de escravidão. Lá em 2 Coríntios 11, versículo de número 20, diz a palavra do Senhor: com efeito, suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Aleluia! Ser cristão não é muito fácil. Muitas vezes passamos por situações para que o Senhor salve alguém, para que o Senhor faça então uma grande obra. E o nome de Jesus deve ser glorificado em qualquer circunstância, em qualquer situação. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 30. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair discípulos após si. Veja que a Bíblia é esclarecedora. Distorção da Bíblia, lobos, falsos profetas, tudo isso conduzindo o povo a uma escravidão, morte espiritual e inferno na eternidade. Muito cuidado, porque as profecias produzem liberdade ou escravidão. A unção permanece em você. A unção permanece no cristão. Esse é o grande mistério. Esse é o grande trunfo do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem a unção do Espírito Santo de Deus. Como julgar a profecia, como julgar o profeta. A unção permanece no cristão. 1 João capítulo 2, verso 20, e depois o verso 27. Diz assim, verso 20: mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. O verdadeiro cristão não é enganado. Haja vista, o Senhor nos dá mecanismos para descobrirmos, para identificar, para discernir quem é verdadeiro, quem é falso. Quando a profecia é verdadeira, quando a profecia é falsa. Lá no versículo 27 diz a Bíblia: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. 7 passos para julgar a profecia ou o profeta. Primeiro passo, pelos seus frutos. Não dá mais para, na nossa época, sermos enganados. É só observar os frutos. Segundo passo, a profecia glorifica a Jesus. Todo irmãozinho pregador, profeta, que se acha, aleluia, não está fazendo a vontade de Deus, não está glorificando a Cristo.
Terceiro passo, a profecia concorda com as Escrituras, concorda com a Bíblia, é só fazer comparações. Quarto passo, a profecia se cumpre, ou para bem ou para mal, se cumpre, lembrando sempre que ela pode ser revertida. Nunca feche o amém, leva em oração, porque a última palavra é sempre do nosso Deus. Quinto passo, nem todas as profecias são de Deus, como nós vimos aqui. Pode ser do diabo para provar o cristão em detrimento da obra, para prejudicar alguém. Por isso que devemos provar os espíritos e nunca fechar o amém, levar sempre na presença de Deus. Digo mais uma vez, a última palavra é de Deus, sempre. Sexto passo, a profecia produz liberdade ou escravidão, principalmente quando você diz amém, quando você concorda. Lembre-se, se é para liberdade ou se é para escravidão, leve em oração, porque a última palavra é de Deus. Sétimo passo, a unção permanece no cristão. O cristão só é enganado se deixar ser enganado, se for bobinho, negligente, porque a Bíblia diz em João 5,39, examina a Bíblia, examina as Escrituras, porque vós cuidais ter minha vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer vida eterna? Examina a Bíblia. Quer saber de Jesus? Examina a Bíblia. Quer saber de profecia de profeta? Examina a Bíblia. Ao examinar a Bíblia, o cristão não é enganado. Receba essa palavra, em nome de Jesus.